Ó, vem comigo ao Gólgota e veja o que aconteceu por você na cruz. Lá ele sofreu dores, intercede por você, desprezado pelos homens, escarnecido e zombado. O Senhor morreu por você. Ó, vem comigo ao Gólgota, onde o Salvador e Redentor do mundo sangra, e daquele homem que você tanto despreza, ressoa na cruz a palavra: está consumado. Ele fez isso por você. Ó, vem comigo ao Gólgota, pois ali o céu está perto de você na terra. Vê, Jesus tomou sobre si os teus pecados quando na cruz se extinguiu em dor como Salvador. Ele fez isso por você. Amados irmãos, amadas irmãs, eu saúdo a todos vocês de coração no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e também todos aqueles que mundialmente estão conectados, para que todos nós sejamos abençoados juntos. Que o Senhor nos abençoe. Amados irmãos, amadas irmãs, estamos tão gratos ao Senhor por podermos estar reunidos aqui essa tarde para ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Não apenas para ouvir, mas também para vivenciar a Deus. Há mais de 55 anos, eu venho aqui a Zurique e todas as vezes fui ricamente abençoado. É graça que hoje podemos nos alimentar do alimento armazenado, para que todos sejamos fortalecidos na fé. Agradecemos ao Senhor Jesus Cristo por ainda podermos ter comunhão uns com os outros e entre nós, e por Jesus Cristo ser nosso Redentor. Eu gostaria de ler uma palavra, Romanos, capítulo 10. Eu leio dos versículos 8 até, inclusive, 15. Mas o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que nós anunciamos. Pois se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê
para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: ninguém que nele confia será envergonhado. Graças ao Senhor por isso, que não sejamos envergonhados. Versículo 12. Pois aqui não há diferença entre judeu e grego. Todos têm, de fato, um único e o mesmo Senhor. Aquele que se mostra generoso para com todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é essa uma palavra maravilhosa? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu agradeço ao Senhor por já nos ter salvado. Versículo 14. Ora, como poderão invocar aquele em quem não aprenderam a crer? Mas como poderão crer naquele de quem não ouviram falar? E como poderão ouvir falar dele sem alguém que lhes anuncie? E como alguém lhes anunciará sem ter sido enviado? Como diz a Escritura, quão belos são os pés dos que trazem boas novas. Aqui está escrito: mas como crerão naquele de quem não ouviram falar? Mas como ouvirão se não houver quem anuncie? Nós podemos dar graças ao Senhor por hoje ainda podemos ouvir a verdadeira palavra, a palavra viva, que nos guia pelo bom caminho. Fiel Senhor, nós te agradecemos por tudo o que tu nos concedeste. Vamos orar. Fiel Senhor Jesus Cristo, a ti seja o louvor, glória e gratidão por podermos ouvir nessa tarde a tua palavra verdadeira. Por tu falares aos nossos corações, a ti seja o louvor, glória e graças. Senhor Jesus, abençoe cada um dos que ouvirem a tua palavra nesta tarde. Esteja com cada um, fortaleça-o, cure, e a ti, fiel Senhor, seja o louvor, glória e gratidão, pois tu és o mesmo ontem, hoje e em toda a eternidade. Eu te agradeço, fiel Senhor, é graça, nada mais que graça, que tu, Senhor Jesus, tenhas nos chamado. Não fomos nós que te procuramos, mas tu, Senhor Jesus, que nos procuraste. E nós te agradecemos, fiel Senhor, por nos teres encontrado. Que agora possamos ser filhos de Deus, que possamos ser herdeiros de Deus. Senhor Jesus, a ti seja louvor, glória e gratidão por toda a eternidade. Amém. Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 5. Ora, aconteceu que, enquanto a multidão se aglomerava em torno dele para ouvir a palavra de Deus, ele estava à beira do lago de Genezaré.
ele viu 2 barcos atracados à margem do lago. Os pescadores, porém, haviam descido deles e estavam lavando suas redes. Então, ele entrou em um dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que se afastasse um pouco da margem. Em seguida, sentou-se e ensinava as multidões a partir do barco. Quando terminou de falar, disse a Simão: navegue até o meio do lago e lance suas redes para que possam pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas, de acordo com a tua palavra, eu vou lançar as redes. Nós estamos reunidos no nome do Senhor para ouvir a sua palavra e também para falar sobre o que está acontecendo. Mas, acima de tudo, trata-se sempre de que Deus possa chegar ao seu direito conosco, que nos tornamos crentes ou que ainda estamos para nos tornar crentes, para que reconheçamos a sua vontade e a cumpramos. E assim, Ele nos ajudando, e Ele o fará, assim que possamos viver para o seu comprazer, para termos a convicção de que quando o Senhor vier, que não teremos crido e caminhado em vão, mas como tais que realmente seguiram o Senhor, teremos cumprido a vontade de Deus e levado uma vida agradável a Ele. Eu creio que isso é possível. Caso contrário, Deus não poderia ter exigido isso de nós. E se Ele exigiu isso de nós, então Ele também nos concede a força necessária para que possa ser feito. Às vezes, porém, os crentes chegam a um estado em que ficam nervosos e querem cumprir, como devo dizer, querem de forma exagerada cumprir a vontade de Deus e, ao fazer isso, acabam se desviando dela. A vontade de Deus só pode ser feita lá onde se chegou ao descanso em Deus. Não onde se fica nervoso ou se procura o que se poderia fazer agora, mas simplesmente seguindo o Senhor, confiando em Deus e assim cumprindo automaticamente a sua vontade. Se cada pessoa se perguntasse algumas vezes ao longo do dia, será que agora essa é a vontade de Deus, que eu faça isso ou aquilo, ou isto ou aquilo? Acabaríamos deixando a nós mesmos e ao mundo inteiro nervosos e nem conseguiríamos cumprir a vontade de Deus. Não. Em silêncio e com simplicidade, seguindo os passos do Senhor, dizer a Ele: Senhor, eu entrego esse dia a Ti, esteja Tu comigo e guia-me pelo Teu Espírito para que eu faça o que é certo. E sem muito esforço, Deus chega ao seu direito em nossa vida. Mas louvado seja o Seu nome. Bem, há de fato um grande número de coisas que podem ser mencionadas e que de fato acontecem em nossos dias. De maneira especial, queremos lembrar também daqueles que, nesses dias, sofrem inocentemente, daqueles que estão em zonas de guerra. Todos nós ficamos sabendo que o último avanço foi iniciado e, segundo as estimativas humanas, isso deve levar apenas alguns dias. Com os meios atuais, não são necessários anos para alcançar a vitória. Alguns dias são suficientes para o Kuwait e uma semana para que a vitória seja proclamada em Bagdá. Hoje tudo isso acontece muito rápido.
O que, todavia, me moveu foi o fato de Gorbachev ter assumido no último momento o papel de mediador, o homem da paz. Todos nós o estimamos muito e sabemos que, segundo a profecia bíblica, a Rússia assumirá a liderança na batalha final que será travada contra Israel. Por mais que isso nos entristeça, mas é o que diz a Bíblia, e assim terá que acontecer para que as Escrituras se cumpram. O que se pode prever agora, e não é preciso ser profeta para isso, é o fato de que todo o ódio do mundo árabe contra Israel aumentará até o limite máximo, até que chegue exatamente essa hora em que o golpe contra Israel será desferido. O que realmente me comove e me leva a refletir nesse contexto é o seguinte fato. Nós sabemos, nós podemos deduzir isso de Apocalipse 9 e de Apocalipse 16, do profeta Ezequiel e de várias passagens bíblicas, que essa batalha final realmente envolverá essas massas. E se partirmos do princípio de que serão necessários anos, digamos 6 ou 7 anos, para se rearmar e preparar tudo para que então o ataque possa ser feito. E se esse golpe que será desferido só puder ocorrer 7 anos após o arrebatamento, então quão próximo poderia estar o arrebatamento? Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Portanto, se 7 anos após o arrebatamento, esse golpe, ou seja, a batalha do Armagedon, vier a ocorrer, e vai acontecer, não antes disso, pois após o arrebatamento, há 3 anos e meio para o ministério das duas testemunhas, depois vem a quebra da aliança entre Roma e Israel, e em seguida os 3 anos e meio da grande perseguição, durante os quais muitos mártires perderão a vida, e só então, bem no final, ocorrerá a batalha final, na qual Apocalipse 19 se cumprirá, quando o Senhor descerá do céu montado em um cavalo branco após a ceia das bodas, e todos os santos com ele, montados em cavalos. O cavalo sempre simboliza a batalha. Não importa onde vocês leiam isso na Bíblia. E assim, ele conduzirá a batalha final. É possível ler isso claramente em Apocalipse 19, versículo 11, e perceber as conexões. Mais uma vez, eu gostaria apenas de destacar isso, sem nos assustar. E eu peço que permaneçamos sóbrios até o último dia. Quem quiser se casar, que o faça com rapidez, da melhor maneira possível. E quem quiser fazer alguma coisa, que a faça. Faça tudo como se ainda tivéssemos 100 anos pela frente. Mas vamos viver como se isso pudesse acontecer a qualquer dia. Nós precisamos simplesmente manter a lucidez, ser sóbrios em todos os aspectos. Se de fato a primeira rodada está chegando ao fim, e então a segunda e a última fase deve se seguir, ou tem que se seguir, nós sabemos, talvez para esclarecer, você sabe que só na União Soviética vivem cerca de 50 milhões de muçulmanos. Toda a região asiática é, de fato, quase inteiramente muçulmana. E é por isso que também conseguimos entender porque isso tem que ser assim. E a Bíblia diz do extremo norte. A Bielorrússia ou Leningrado não seriam, afinal, o extremo norte visto de Jerusalém. É preciso olhar bem à frente, sem desviar o olhar para a esquerda, para compreender com precisão geográfica
quais povos estão marchando por lá. Nós podemos nos considerar afortunados. Vocês têm 3 milhões de muçulmanos na França, nós temos 1,7 milhão e outros têm ainda menos, mas a Rússia tem exatamente 50 milhões. Isso já faz uma grande diferença. E quando consideramos a superioridade numérica de todo mundo muçulmano e o minúsculo Israel, então Deus precisa intervir e Deus irá intervir. A batalha final será decidida por Nosso Senhor quando Ele descer do céu e revelar seu poder. O que também me moveu muito, e eu peço que me perdoem por isso, foi quando, há alguns dias, saiu na notícia que Hussein escreveu um livro no qual ele copiou o livro de Hitler, Minha Luta, e se intitula Nossa Luta. Eu não costumo assistir a TV porque não tenho tempo, mas numa noite, provavelmente na quinta-feira à noite, às 23 horas, eu ouvi e vi o noticiário, e então o homem, o jornalista, mostrou o livro de Saddam Hussein, intitulado Nossa Luta, e afirmou claramente que ele havia se inspirado muito em Hitler e que nele consta que o povo judeu deve ser totalmente exterminado e o Estado de Israel completamente destruído. E aí nós vemos, portanto, de onde vem o vento. E nós cremos que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não o Deus de Ismael, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é quem sairá vitorioso. Haveria um grande número de pensamentos que ainda poderiam ser mencionados, mas nós não estamos aqui para receber uma aula de política, mas já que estamos entrando no campo da profecia bíblica, então eu penso que faríamos bem em observar essas coisas e não simplesmente ignorá-las. Eu creio que quanto mais o tempo passa, mais gratos ficamos pelo fato de Deus nos ter concedido tanta graça para compreendermos a palavra profética. Talvez, e essa menção também não seja totalmente apropriada, mas estou escrevendo agora uma nova brochura. Estou escrevendo sobre os capítulos do Apocalipse na sequência e já cheguei ao capítulo 14. Não será muito extenso, talvez 100 páginas, não sei ao certo, mas quando cheguei ao capítulo 13, acabei retirando alguns comentários para verificar o que outras pessoas disseram sobre o anticristo, e o homem mais conhecido no que diz respeito à evangelização pelo rádio, que aliás tem aqui sua sede, ele escreve: o anticristo tem que ser um judeu, ele tem que ser da Síria e ele tem que ser cidadão romano. Eu fiquei balançando a cabeça. Se eu tivesse orelhas de burro, teria prestado atenção de novo, mas como não tinha, fechei o livro, coloquei-o de lado e disse: inacreditável, incompreensível. Depois li outros comentários e também percebi e reconheci de onde vinha o vento. Quando começou a Contra-Reforma e todos os reformadores chamavam o papado de anticristianismo, então veio Inácio de Loyola, que fundou a Ordem dos Jesuítas, e ele defendeu a tese de que o anticristo deveria ser judeu, porque Cristo era judeu. Para nós, Cristo não era judeu, para nós Jesus Cristo era Deus manifestado em forma humana, mas o fato de homens que se autodenominam homens de Deus e que muitas vezes querem dar a impressão de que absorveram a sabedoria de Deus com colher, seguirem a mesma linha, isso eu não consigo entender. Mas, como já disse, não queremos também
ser arrogantes, nenhum de nós saberia exatamente se Deus não tivesse enviado seu servo e profeta, o irmão Branham. E assim voltamos sempre ao mesmo ponto. Deus revela seu segredo aos seus servos, os profetas. E assim, nós temos a conexão à pregação profética, e todas essas coisas também não cresceram no meu jardim, mas eu as extraí das pregações do irmão Branham. Já que chegamos a esse assunto, deixe-me esclarecer o seguinte em poucas frases. Repetidamente, trata-se de que me perguntam se nós cremos em tudo o que o irmão Branham pregou, se também cremos nos 7 trovões que ele pregou e assim por diante. Eu gostaria de deixar claro diante de Deus e de todas as pessoas que nós pregamos tudo o que o irmão Branham pregou a partir da palavra de Deus, sem acrescentar nada nem retirar nada. Mas quando irmãos dão as interpretações mais improváveis sobre os trovões e fazem doutrinas disso e depois chamam essas doutrinas de 7 trovões, além de estabelecerem uma conexão com o irmão Branham, então nós pensamos que isso não pode acontecer. Não é correto apresentar ensinamentos próprios sobre o pretexto do tema 7 trovões e em seguida atribuir ao irmão Branham as afirmações mais absurdas que ele nem sequer fez. E para o nosso alívio, para o alívio de todos nós, e eu digo isso com plena consciência do que eu estou expressando agora. Somente de acordo com Apocalipse 10, quando o Senhor descer para colocar o pé sobre a terra e o mar como o proprietário original. E eu posso dizer a vocês exatamente isso com base na Bíblia. Eu estou escrevendo sobre isso agora. Será exatamente 3 anos e meio antes do fim dos tempos. Ou seja, exatamente após o ministério das 2 testemunhas, quando o Senhor se revelar aos 144.000. E então rugir como um leão, a aliança será quebrada e os últimos 3 anos e meio terão início e seguirão seu curso. Eu posso provar isso com 100% de certeza a partir de Daniel, capítulo 12, versículos 5 e 6. Pois ali o profeta, ou o anjo que falava com ele, perguntou: quanto tempo ainda faltará até o fim dessas coisas maravilhosas? E então o anjo ergueu a mão para o céu e jurou pelo Eterno. Assim como em Apocalipse 10. Ele jurou pelo Eterno, tanto em Daniel 12 quanto em Apocalipse capítulo 10. E em Daniel está escrito: mais 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. Se hoje alguém, seja se referindo a Deus, Moisés, Abraão, Paulo, Branham ou qualquer outra pessoa, se hoje alguém vier e disser os trovões de Apocalipse 10, 7 ou 4 já ressoaram e assim por diante, mandem-o para fora. Mande-o para fora. E digo, só quando você tiver clareza em sua mente é que você poderá voltar. Caso contrário, não faz sentido continuarmos conversando. Bem, isso pode parecer um pouco radical, mas não estamos aqui para dar ouvidos a qualquer charlatão que crie uma atmosfera. Eu também já ouvi isso muitas vezes. Cristo abandonou o trono da graça, revelou-se nos 7 trovões, desceu, pôs os pés na terra e no mar, e agora se une à sua noiva. Quantas coisas já foram pregadas e anunciadas sobre isso? Não comigo. Tem que estar de acordo com as Escrituras. E se não estiver de acordo com as Escrituras, então não é para mim. Porque não vem de Deus.
Deus está sempre e eternamente vinculado à sua palavra e assim permanece. Hoje, sinto no coração a necessidade de nos encorajar novamente por meio da palavra de Deus, de nos fortalecer na fé, talvez com base na palavra que já lemos juntos, mas também em algumas passagens bíblicas que simplesmente serão uma bênção para nós. É nisso que acredito. Em Lucas 5, lemos, eu refiro-me mais uma vez ao versículo 5, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 5, talvez um pouco mais adiante. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas, segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes. Quando fizeram isso, pescaram uma quantidade tão grande de peixes que as redes estavam prestes a se romper. Então acenaram para os companheiros que estavam no outro barco, pedindo que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os dois barcos, de modo que ficaram quase afundando. Ao ver isso, Simão Pedro se ajoelhou se prostrou diante de Jesus e exclamou: Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou um homem pecador. Pois o terror se apoderou dele e de todos os que estavam com ele, por causa daquela pesca. Até aqui, esta palavra preciosa e santa. O que aprendemos com isso? Quando o Senhor entra em nosso barco, tudo muda. Nós conhecemos isso pela história da tempestade. Ele ordena a tempestade, ordena as ondas. A tempestade se acalma, as ondas se aquietam. Aqui foi proferida uma palavra de promessa. E Pedro então disse: de acordo com a tua palavra, lançarei as redes. Ele tinha recebido uma ordem do Senhor. E essa palavra que lhe foi concedida, ele a cumpriu na fé. E com esse ato de fé, assim podemos chamá-lo, ele demonstrou que o Senhor é capaz de realizar milagres quando as coisas são feitas segundo a sua palavra. Vocês sabem bem que quem pesca não faz durante o dia. Aqui está nosso amado irmão que pescou no lago de Zurique durante toda a sua vida. Um dia eu ainda vou pescar com você. Mas, claro, é preciso saber o que se está fazendo. E vejam só, pescamos a noite inteira e as redes estavam vazias. Mas, de acordo com a tua palavra, Senhor, porque tu dissestes isso, eu vou fazer. Foi nessa obediência praticada na fé que residia a bênção de Deus. E se os peixes não estivessem ali, Deus os teria criado para que estivessem ali e as redes teriam ficado cheias. Assim é o nosso Deus. Ele cumpre o que ele promete. Quanto à nossa salvação, de modo geral, a redenção, a graça e a tudo o que nos foi concedido por Deus, deixe-me ler algumas passagens a esse respeito. Eu começo pela carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Eu gostaria que todos prestássemos atenção ao tempo verbal do passado que aparece nessas passagens bíblicas. Não Deus irá, mas Deus fez. Deus fez isso. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2.
tendo Deus, em tempos passados, falado aos pais de várias maneiras e por diversos meios, por meio dos profetas, no fim dos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por meio de quem também criou os séculos. Este é o reflexo assim por diante. Deus, ele fez. Ele não irá ainda uma vez, ele já fez. Deus falou por meio dos profetas e anunciou o que ele faria. No Filho, ele falou e transformou o que havia sido anunciado em uma realidade divina aqui na terra, em carne e osso, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Da carta aos Efésios, capítulo 1, gostaria de ler a partir do versículo 3, Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 5, Efésios 1, versículos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais que existem no mundo celestial. Pois nele, ele já nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. E em seu amor, por meio de Jesus Cristo, nos predestinou para sermos seus filhos, de acordo com o beneplácito de sua vontade. Quem quiser continuar lendo, fique à vontade. O que se repete aqui é sempre a mesma coisa. Deus fez. Deus não vai fazer, Deus, ele fez. Deus escolheu, Deus redimiu, Deus perdoou. Deus escreveu nossos nomes no livro da vida antes mesmo da fundação do mundo. Deus nos predestinou para que pudéssemos viver de acordo com o prazer da sua vontade. E como lemos aqui, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais que existem no mundo celestial. Amados, se essa abundância de bênçãos ainda não pôde se manifestar plenamente e ainda não se tornou revelada, então isso não se deve a Deus. Então, a culpa é nossa. Em algum lugar, nós ou as circunstâncias, seja o que for, estamos sendo um obstáculo. Do lado de Deus, tudo já aconteceu de fato. Deus não vai apenas abençoar, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais que existem no mundo celestial em Cristo Jesus. Para que essa bênção possa se manifestar em nós e por meio de nós, nós precisamos nos tornar vasos que se deixam purificar pelo Senhor, vasos que se colocam à disposição dele, para que essa plenitude da bênção que ele concedeu e deu em Cristo possa se manifestar por meio da congregação. O irmão Branham expressou isso de maneira tão bela. Ele disse: tudo o que Deus era se derramou em Cristo. E toda a plenitude que havia em Cristo derramou-se então por meio do derramamento do Espírito Santo sobre a congregação. Agora, e todos nós sabemos disso, o que importa é a nossa fé. Pedro poderia ter ficado no barco por muito tempo se ele não tivesse agido de acordo com a palavra do Senhor. Nenhum milagre teria acontecido. As redes não teriam se enchido.
nós também precisamos ousar e dizer ao Senhor, de acordo com a tua palavra, nós cremos que fomos abençoados com toda a bênção espiritual em Cristo Jesus, nosso Senhor, como Ele tem presente no mundo celestial. Vamos continuar lendo junto a partir do versículo 9, talvez apenas o versículo 9. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu livre arbítrio, cuja realização ele havia decidido. Sempre a palavra ele já fez, ele já nos revelou o mistério da sua vontade. Ainda podemos ler o versículo 22 de Efésios 1, versículo 22. Sim, ele colocou tudo aos pés dele e o fez cabeça suprema da congregação, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo preenche em todos. Nós temos que imaginar isso da seguinte forma: Cristo é a cabeça do corpo. O corpo é composto por muitos membros e ele é a cabeça. Ora, quando essa plenitude, a plenitude total do corpo, for reunida e experimentar a união com a cabeça, então, a partir da cabeça, todo o corpo será nutrido, receberá força, tornar-se-á servil e poderá realizar o que o Senhor deseja fazer. Vejam, quando contemplamos a cabeça, as mãos não estão na cabeça, nem os pés. Mas a cabeça dirige todo o corpo, de modo que as mãos e os pés possam ser utilizados para fazer o que a cabeça deseja que seja feito. E se nós, como crentes, quisermos agora nos colocar à disposição do Senhor, vamos fazê-lo de todo o coração e simplesmente dizer: Senhor, nós sabemos que o tempo que nos resta é curto. Tu preparaste um corpo para ti, e esse corpo é a congregação. E de acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13, nós somos batizados como membros no corpo de Jesus Cristo, mas os membros são diferentes. Eu vou ler o versículo 23 aqui mais uma vez. Ou melhor, preciso ler também o 22 por causa do contexto. Sim, tudo ele colocou aos pés dele e o fez cabeça suprema da congregação, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo preenche em todos. Ora, se a congregação é o seu corpo, então os pés também têm que estar em algum lugar. Então, bem no fim, pela congregação, a plena vitória de Jesus tem que se manifestar, e Satanás e todos os demônios terão ter sido subjugados, colocados aos nossos pés, não apenas aos pés dele, mas aos pés do seu corpo, e o seu corpo é a congregação. E quando tivermos essa visão e compreendermos o desafio e dissermos: Senhor, embora isso seja incompreensível para nós, mas se assim o dizes em tua palavra, que assim seja de todo o coração, então isso acontecerá. Nós simplesmente temos que reconhecer nossa tarefa, nossa posição diante de Deus, e então tudo correrá melhor. Vamos ler de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 4. Efésios, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos teve, e mesmo quando estávamos mortos
por causa de nossas transgressões, nos vivificou juntamente com Cristo. Vamos parar por aqui. Para quem se tornou crente, para quem foi salvo, para quem alcançará a salvação, para esse aconteceu quando o nosso Senhor Salvador morreu na cruz do Gólgota e, ao morrer, exclamou: está consumado. Ele fez tudo isso, conforme está escrito. Ele nos vivificou com Ele, com Cristo. Pela graça fostes salvos e nos ressuscitou em Cristo Jesus e nos transportou com Ele para o mundo celestial. Sempre a palavra fez, ou seja, no passado. E não ele ainda vai fazer, mas ele já fez. No capítulo 2, ainda versículo 18. Pois por meio dele ambos temos agora livre acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E esse é sempre o mesmo Espírito Santo, por meio do qual temos acesso. Ele fez. Gostaria de ler o capítulo 1 do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, apenas os primeiros versículos. Apocalipse 1, versículos 1 e 2, e depois versículos 5 e 6. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos o que está para acontecer. E ele a revelou por meio de sinais, enviando o seu anjo ao seu servo João. E esse agora dá testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que ele viu. Sempre essa convicção, e é justamente dessa convicção que precisamos. Ninguém tomou nada por conta própria. Deus enviou seu anjo. Deus tinha seu servo João na ilha de Patmos. Deus pôde revelar-lhe tudo, para que também os futuros servos soubessem como as coisas são. E todos nós lemos isso, para mostrar ou revelar aos seus servos o que iria acontecer. Portanto, não se trata apenas do singular. Trata-se aqui do singular quando se trata do recebimento da palavra e do plural quando se trata do passar adiante. Por isso, eu vou ler o versículo 1 mais uma vez. Apocalipse 1, 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe, digamos a João, concedeu para que mostrasse aos seus servos, não apenas para mostrar algo a João, mas para que mostrasse aos seus servos o que está para acontecer em breve. E visto que o Senhor tem servos na terra, eles terão acesso, ligação à palavra profética e a essa passagem, bem como as coisas que Deus revelou ao seu servo João. É preciso ser colocado por Deus nesse caminho. Não se pode simplesmente entrar nele e dizer: aqui estou, Senhor, mas Deus é quem tem que fazer isso. E assim também está escrito, inclusive com a palavra colocou, já fez, Deus colocou na congregação apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Se os ministérios ainda não se manifestaram, isso se deve apenas a nós. Não pode estar ligado a Deus. Deus colocou, e ninguém duvide disso, pois Deus colocou. Deus colocou, amém. E nós simplesmente temos que dar razão a Deus e dizer: Senhor, com base na tua palavra, nós queremos crer e aceitar na fé que tu também farás com que os ministérios que colocastes em tua congregação sejam revelados em breve
para a glória do teu nome. E ainda no mesmo capítulo, Apocalipse 1, versículos 5 e 6, e de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos redimiu dos nossos pecados. Ele nos fez um reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e assim por diante, e assim por diante. Então, sempre essa convicção, ele fez. Não é que ele irá ainda fazer, ele já fez. E o que ele já fez, vocês creem que ele fez isso? Nós estamos redimidos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos um sacerdócio. Nós somos um reino. Ainda não se revelou tudo o que nós somos, mas tanto já ficou revelado que nós fomos redimidos, que nós nos tornamos filhos de Deus e que Ele nos guiou para fora, que Ele abriu os nossos corações, ungiu os nossos olhos, para que ouvíssemos o que o Espírito tinha a dizer às congregações por meio da palavra profética e da direta mensagem para esse tempo. Muitas coisas já podemos confirmar que aconteceram, ou seja, que realmente ocorreram. E quanto ao restante, nos colocamos no chão da fé da palavra de Deus e dizemos ao Senhor: Tu já fizeste isso. Falta apenas um curto período de tempo e então isso se tornará manifesto. Sim, Deus, Ele fez. Deus, Ele enviou seu profeta, como Ele havia prometido. Deus falou conosco. Deus nos abriu a compreensão das Escrituras. Ele falou conosco. Seria possível usar a palavra fez de novo a cada vez em uma sequência inteira e dizer: Tu fizeste, tu fizeste, tu fizeste. E quando refletirmos sobre tudo o que Ele já fez, será mais fácil crermos que as coisas que ainda estão por vir, Ele também as fará em breve. Com relação ao retorno do Senhor em breve, gostaria de ler duas passagens, ambas da carta de Pedro. A primeira de 2 Pedro, capítulo 3. As duas passagens da carta de Pedro. A primeira de 2 Pedro, capítulo 3. Nos primeiros versículos, a palavra de exortação. No versículo 2 está escrito: para que vocês guardem na memória as palavras que os santos profetas anunciaram anteriormente e o mandamento de nosso Senhor e Salvador que lhes foi transmitido pelos apóstolos. Em seguida, fala-se do tempo do fim, que os escarnecedores perguntarão: onde está então a sua prometida vinda? E então o Senhor esclarece o que acontecerá. Um dia para o Senhor equivale a 1000 anos para nós. Ele não está atrasado com a promessa, como alguns pensam. Depois, no versículo 10, mas o dia do Senhor virá como um ladrão, e assim por diante. Então, quanto ao versículo que eu queria ler, versículos 14 e 15. Por isso, amados, enquanto aguardam essas coisas, empenhem-se com zelo para que sejam encontrados diante dele sem mancha e irrepreensíveis em paz. E considerem a longanimidade de nosso Senhor como salvação, assim como também nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida. Simplesmente essa exortação. Portanto, amados, enquanto aguardam essas coisas, empenhem-se com zelo
para que sejam encontrados diante dele sem mancha e irrepreensíveis em paz. Nós sabemos o que Paulo escreveu aos Efésios, que o Senhor se apresentará a uma congregação, sim, a colocará diante da sua face, sem mancha e sem ruga, uma congregação que se deixou preparar, uma noiva que reflete a natureza do noivo, que tornou-se um só com ele, e nós cremos que Deus está agindo de maneira poderosa por meio do poder do sangue do Cordeiro, por meio da palavra de Deus, que se tornou viva depois de nos ter sido revelada pelo Espírito Santo, e por meio do próprio Espírito que toma a palavra e a torna viva para nós, levando-nos cada vez mais em concordância com essa palavra, de modo que, no final, a noiva e o noivo possam formar em um só Espírito uma unidade divina, esse corpo do Senhor, que é plenamente funcional. Não como o profeta Ezequiel viu em relação a Israel no Antigo Testamento, onde todos os ossos ainda estavam espalhados pelo vale. E ele perguntou, será que estes podem voltar a viver? E a resposta foi, sim, podem voltar à vida, fala ao Espírito do Senhor. E então ele falou ao Espírito do Senhor e disse, venha dos quatro ventos da terra e sopre sobre estes mortos. E então ele observou como, de repente, os membros se alinharam ao outro, como os ossos foram unidos por tendões, como a carne surgiu e como a carne foi coberta pela pele. Todas essas etapas nos são mostradas no Antigo Testamento, no profeta Ezequiel. Então, de repente surgiu um grande exército daqueles que antes estavam dispersos, mortos, espalhados como ossos de mortos, mas com os quais Deus tinha algo em mente. Eles se levantaram de repente, trazidos à vida, de pé e em plena atividade. Assim que tem que acontecer, e assim que acontecerá com todos os membros do corpo de Jesus Cristo. Que possamos hoje olhar para além do vale e dizer, meu Deus, uns reclamam, outros lamentam, ninguém consegue se reerguer, parece mesmo um campo de batalha, há gemidos por toda parte. Não se preocupem. O Deus Todo-Poderoso, que determinou que tudo seja colocado em ordem e restaurado, e que a congregação permaneça firme, tanto no início quanto no fim, na força do Senhor. Ele velará por sua palavra e levará sua obra à conclusão. Aqui nos é dito, portanto, amados, enquanto aguardam essas coisas, empenhem-se com zelo, para que sejam encontrados diante dele sem mancha e irrepreensíveis em paz. Ah, se isso nos fosse concedido assim em nosso coração, em nossa atitude, em nossa vida, para que possamos buscar a santificação e a paz com cada um e, na medida do possível, também manter essa paz, e que, de fato, a essência e a vida de nosso Senhor pudessem se manifestar por meio da nossa essência e vida. É aqui que nós somos chamados a agir. Por isso, amados, em espera dessas coisas, empenhai-vos com zelo. É possível esperar por essas coisas, saber que elas virão, e mesmo assim não se esforçar para escapar de tudo isso, nem de se empenhar em ser encontrado diante dele sem mancha irrepreensível, em paz.
que hoje, nesse momento, nesta hora, sim, o desejo seja colocado a partir de Deus no coração, de estar diante dele assim como devemos ser e gostaríamos de estar na hora do seu retorno. Que possamos colocar tudo em ordem com Deus e com as pessoas, com irmãos e irmãs, com esposas e maridos, com os filhos, com todos, na medida no que estiver ao nosso alcance, que levemos ao Senhor tudo que possa ser obstáculo e simplesmente lhe peçamos que seja misericordioso conosco, pois queremos ser encontrados diante de nosso Senhor, sem mancha nem ruga, lavados pelo sangue do Cordeiro, purificados no banho de água da palavra e santificados na verdade. Ser encontrados assim, diante do nosso Senhor, quando Ele vier. Essa passagem bíblica se encaixa muito bem no nosso tempo. Nós esperamos agora as últimas coisas que sobrevirão sobre o globo terrestre. No entanto, no aguardar dessas coisas, devemos nos empenhar com zelo para sermos encontrados irrepreensíveis, inculpáveis diante do Senhor, em paz. Quem de nós tem um anseio por uma comunhão íntima com Deus? Voltar a ler a Bíblia diariamente, caminhar com o Senhor, viver a vida com Ele. Eu creio que Deus deseja nos conceder isso. Por isso, chegamos a essa passagem e a lemos agora, de 2 Pedro, capítulo 1, a passagem já tantas vezes citada, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. E assim, mais firme temos a palavra profética que possuímos e que fazem bem em prestar atenção a ela, como a uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia completo amanheça e a estrela da manhã surja em seus corações. Vamos também levar isso ao coração e prestar atenção à palavra profética, mas ao mesmo tempo estar esforçados para sermos encontrados em paz diante de Deus, prontos para estar na presença do Senhor, conscientes de que Ele perdoou todos os erros e pecados conhecidos e desconhecidos, sejam eles quais forem, e que possamos pedir-lhe novamente: Senhor, lava-me com o teu precioso e santo sangue. Concede-me a comunhão contigo da maneira que tu desejas, essa ligação pessoal contigo. E eu creio que Ele nos concederá isso pela graça. Ainda uma palavra maravilhosa, muito conhecida por todos nós, da carta aos Romanos. O tempo passa sempre tão rápido. Romanos, capítulo 8. Vamos nos alegrar com isso. E vamos ter nova coragem, que o Senhor ainda fará grandes coisas. Romanos, capítulo 8. Vamos ler essa palavra hoje com olhos diretamente urgidos por Deus e ouvir o que o Senhor deseja nos dizer pessoalmente por meio dela. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28. Nós sabemos, porém, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio, a sua predestinação. Vamos nos deter nesse versículo, mesmo que seja apenas um instante. Não é o resto do mundo que pode dizer isso, mas aqueles que amam a Deus. E por que eles o amam? Porque foram amados por Ele primeiro. E por que isso acontece? Porque fomos chamados segundo
o seu desígnio ou predestinação, conforme a tradução, que às vezes varia, então todas as coisas contribuem para o nosso bem. Não importa o que seja, mesmo que a partir de nós mesmos e de outros, naquele momento, não consigamos compreender. Mesmo quando balançamos a cabeça e dizemos, isso não pode ser verdade, isso não pode ser possível, fiquem em silêncio e vocês descobrirão que Deus tem razão. Para todos aqueles que o amam, todas as coisas contribuem para o bem. Não apenas as coisas boas, aqui está escrito todas as coisas contribuem para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu desígnio. E nós sabemos também que está escrito, dai graça a Deus em toda situação, por tudo, pois é isso que Deus deseja para vocês em Cristo Jesus. Depois, versículo 29, prestem atenção quando for lido. Pois aqueles que ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformados à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Nós já mencionamos isso depois que os cantores entoaram o hino aqui. Está escrito na carta de João, nós o veremos como ele é. E é por isso que também não cremos quando alguma doutrina dos 7 trovões proclama que o Senhor já veio. Nisso não cremos. Quando ele vier, então o veremos e seremos transformados à sua imagem. A Santa Escritura ensina assim, este mesmo Jesus voltará da mesma maneira que vocês o viram subir ao céu. E eu creio que seja, de fato, é um anseio de todos nós vê-lo. E depois disso, saudaremos Abraão e muitos outros. Mas antes de tudo, seremos recebidos por Ele, pelo nosso Senhor e Redentor, que foi preparar-nos o lugar. Eu não quero ser arrastado para nenhuma doutrina, para ver aqui algo que de forma alguma pode ser visto, mas sim crer nas Santas Escrituras, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que o Senhor retornará com o chamado despertar, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Eu sei que irmãos na América já pregaram em 1966, 1967, que o Senhor já está descendo. Eles ensinaram que a primeira fase, ou seja, o toque despertar, já está acontecendo. Disseram que o chamado despertar é a mensagem. Portanto, o Senhor deve ter deixado o trono da graça. Na época, eu traduzi essas coisas, eu balancei a cabeça imediatamente e ainda mais depois, e tive que constatar que eles haviam interpretado erradamente o que o irmão Branham disse e o que as Santas Escrituras ensinam. Na pregação, o arrebatamento, o irmão Branham falou sobre 1 Tessalonicenses 4 e em seguida fez uma transição para Mateus 25, e ele menciona Mateus 25 3 vezes seguidas e diz: este é agora o momento de limpar as lâmpadas e encher os jarros com óleo. E é exatamente isso. Está se cumprindo em nossos dias que o clamor está acontecendo. Eis que o noivo vem, levantai-vos para ir ao seu encontro. Tudo o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4 acontecerá quando o Senhor retornar. E o chamado despertar será dirigido aos mortos em Cristo, pois os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos e permanecermos, já estaremos acordados, não precisamos mais de um chamado para despertar. Nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos transformados e juntos
seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, e então estaremos com o Senhor para sempre. Recentemente, nos disseram que o Senhor está agora entre nós aqui na terra e que as bodas estão correndo aqui agora. Nada disso é verdade, mas uma coisa é verdadeira. Ele enviou a sua palavra revelada e Ele está em sua palavra. Ele não pode ser separado de sua palavra. E sua palavra é espírito e vida. Ele próprio aguarda no trono da graça até que o último que tem que se tornar crente tenha crido, até que os últimos pecados tenham sido perdoados e o último seja chamado para fora e o número esteja completo. Somente então ele se levantará e retornará. Eu vou continuar lendo rapidamente em Romanos 8, versículos 29 e 30. Pois aqueles que ele antes conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem de seu Filho, a fim de que este fosse o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles que ele predestinou, esse também chamou, e aqueles que ele chamou, esses também justificou, e aqueles que justificou, a esses também concedeu a glória celestial. Vocês contaram quantas vezes aparece a palavra ele já fez? Foi ele quem fez. Está feito. Está consumado. Aqueles a quem ele chamou com uma santa vocação, ele os justificou. Acabei de ler há pouco na pregação do irmão Branham, sim, o arrebatamento, onde ele escreve: justificado significa, diante de Deus, como se nunca tivéssemos feito, como se nunca tivéssemos pecado. A justificação divina significa que o ser humano caído foi totalmente e completamente retirado de sua queda e levado de volta ao estado anterior à queda, colocado em comunhão com Deus, como se nada tivesse acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. A justificação divina não é algo que se dá aos poucos, do tipo, se você fizer isso, então farei aquilo e talvez. Não. Em Cristo, Ele nos chamou. Nós fomos crucificados com Ele. Morremos com Ele, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Ele fez, Ele fez, Ele fez. Ele fez tudo. Agora depende apenas de nós. Está até escrito, e nos concedeu a glória celestial. Se vocês permitirem, ainda vou citar esses 3 ou 4 ele fez do Evangelho de João, capítulo 17, então chegaremos à conclusão. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. Eu te glorifiquei aqui na terra e concluí a obra que me encomendaste. Ele está ainda de pé, com os 2 pés. Ainda não chegou o Gólgota, ainda não chegou a crucificação. E ele diz, eu já concluí a obra que me encomendaste. Para Deus, tudo já está feito. O que ele ainda fará, ele já fez. Para ele, o conselho é algo consumado e concluído. Versículo 6. Eu revelei o teu nome aos homens que tu me deste do mundo. Eles eram teus e tu nos deste, e eles guardaram a tua palavra. E segue sempre adiante. Vamos ver ainda versículo 14, João 17, versículo 14. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, assim como eu não pertenço ao mundo. Isso também se encaixa muito bem na vida do crente, assim como nosso Senhor não se encaixava em lugar algum nessa terra. Para ele não havia lugar na pousada, nem no templo, ele não se encaixava em nenhum lugar aqui na sociedade, nem na religiosa, nem na outra. Nós também não nos encaixamos direito em nenhum lugar nenhum. Nós somos tolerados até o momento
em que fomos levados para o lar. Portanto, eu lhes dei a tua palavra. Agora vou ler o versículo 26. Eu lhes revelei o teu nome. Sempre eu fiz. Não eu vou, eu já fiz. Versículo 24. Pai, quero que onde eu estiver, também estejam comigo aqueles que tu me deste. Eles pertencem a ti. Tu nos concedeste por meio da redenção. Aqui eu os trago de volta a ti. Que palavras maravilhosas. Aqui não há espaço algum para dúvidas. Deus reconciliou o mundo consigo mesmo em Cristo. E quem ler Isaías 53 e muitos outros capítulos verá, ele carregou nossos pecados. Ele tomou sobre si nossas enfermidades. Ele fez. Ele nos ajudou no dia da salvação. Como ele também diz por meio do profeta Isaías, eu te resgatei e te chamei pelo nome, tu és meu. Vamos resumir o que o Senhor quis nos dizer hoje. Em primeiro lugar, pareceu-me que o Senhor queria nos mostrar que a situação ficou séria e que realmente não estamos apenas vivendo nos últimos tempos, mas chegamos breve antes da conclusão do fim de todas as coisas e que devemos ordenar nossa vida com Deus e com as pessoas, como congregação, nos colocarmos à disposição dele como seu corpo e de verdade pedirmos a ele, batiza-me tu por meio do teu Espírito no teu corpo, para que todo o corpo de Jesus Cristo possa se tornar um organismo vivo e ele, como cabeça, seja capaz de fazer tudo por meio do corpo, por meio de seus membros. Então, não será mais o irmão fulano, mas o Senhor que, pela graça, opera tudo em todos. E, nesse contexto, o Senhor quer nos mostrar claramente que, da parte dele, tudo já aconteceu. Está consumado. Ele nos redimiu, ele se revelou a nós, ele nos anunciou a sua palavra, revelou o seu nome. Todas essas coisas já podemos confirmar com um sim e um amém. Não somos estranhos de fora, mas pessoas que foram colocadas bem no meio do reino de Deus. Pelo novo nascimento, fomos nascidos no reino de Deus e assim temos parte no que Deus está fazendo agora. Que nos seja dado um novo estímulo para seguir em frente no caminho, para que não estejamos apenas atualizados no que diz respeito aos ensinamentos, nem apenas sejamos capazes de ordenar corretamente a palavra profética, que Deus conceda graça a esses dois pontos, para que o terceiro também não seja negligenciado, a saber, que nossa vida seja agradável a Deus e que estejamos à disposição dele individualmente e também como um corpo e organismo vivo de Jesus Cristo, batizado pelo Espírito e unido por Deus. Que estejamos assim à disposição dele, dessa forma, para que ele possa dar a última rodada com a sua congregação e que se cumpra não por exército, nem por força, mas pelo meu Espírito será feito, diz o Senhor. Nós, como vasos, como membros do seu corpo, queremos nos colocar à disposição dele. Não se esqueçam, aquele que nos chamou também nos justificou. Aquele que nos justificou também nos santificou. Ele nos
transformou a imagem de seu Filho. Isso ainda não se manifestou ainda. Perante Deus, já somos filhos e filhas de Deus. É assim que Ele nos vê, mas como já foi dito, ainda não se tornou evidente, mas isso tornará evidente em breve. Então deixaremos esse corpo terreno, seremos revestidos do corpo da ressurreição, tornando-nos semelhantes ao corpo do nosso Senhor. Para nós, isso é quase incompreensível e, no entanto, verdadeiro. Assim como houve o primeiro Adão, há também o segundo Adão, e assim como todos levaram em si a imagem do primeiro, como Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 15, assim todos levarão em si a imagem do segundo Adão. O Senhor fez tudo bem. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e glorioso nome. Vamos nos alegrar e dar-lhe a honra por Ele ter nos chamado, por Ele nos ter tirado, guiado para fora, predestinado, eleito, justificado, sim, nos ter transformado à sua imagem. Vamos dar-lhe a honra pela fé, e isso no santo nome de Jesus. Amém.